Olá, príncipes e princesas! Esse é mais um vídeo feito exclusivamente para você que quer se desenvolver, quer aprender mais sobre a estratégia do robô da Owens. Teve muita gente nesse período de alta, principalmente dos últimos dias, né? A gente está gravando esse vídeo no final do mês de julho, que não compreendeu a dinâmica do robô. É importante trazer um breve insight, um breve vislumbre sobre a estratégia do robô e como ele se comporta nos momentos em que o mercado tá muito volátil. Tá? Fica aqui antes de iniciar esse conteúdo uma dica pessoal. Quando você perceber que o mercado está lateralizado, o que significa isso? Que ele está mantendo uma oscilação baixa, está mantendo aquele mesmo preço por um longo período. Nesse momento eu te recomendo a utilização da estratégia do robô no modo agressivo. Isso é uma recomendação que na realidade tem muito mais a ver com o que eu faria. Agora o que você vai fazer realmente tem que ver com a sua estratégia, com o seu perfil como investidor, tá? Então isso é uma dica, é o que eu faço com a minha gestão e o que eu indico a alguns amigos próximos ali. Quando o mercado estiver oscilante, busca sempre uma estratégia mais conservadora, mais moderada, tá? Um cliente, algumas pessoas na realidade nos últimos dias perguntaram, falaram, pô, eu percebi que no momento da alta o mercado estava subindo e ainda assim o robô fez ele entrou em algumas operações vendido. O que é isso? Apostando numa possível queda, numa possível correção. E esse é o ponto que muitas pessoas não entenderam. Diante dessa alta de mais de 15% que a gente teve nos últimos dias, algumas pessoas falam assim, pô, mas eu perdi 1%, né? A ideia aqui é que no final das contas, quando você for completar a triangulação, que você tenha aumentado o seu recurso investido. Então o robô ele tem uma forma de proteger o seu capital diante de possíveis stops, diante de uma possível correção forte no mercado. Quando o mercado está nessa ascensão, é muito natural que haja uma correção. Então se o robô não protege a sua banca, pode ser que todo aquele lucro com a valorização da moeda você perca. Então é uma análise muito crua você olhar para o cenário e falar assim, pô, se eu tivesse o Bitcoin parado eu teria ganhado mais, porque aqui ele subiu 15% e eu perdi 2%. E se o mercado corrigisse fortemente? E se o mercado tivesse uma queda tão forte ou maior do que a alta que teve? Então lembre-se, a estratégia do robô é sempre pensando no médio e longo prazo. Se você ficar observando só o dia a dia, só a semana após semana, você vai ficar maluco. Então é justamente por isso que a gente busca a tecnologia. Nós temos outras coisas para fazer, alguns são empresários, outros têm o seu trabalho, enfim. A ideia é que a tecnologia trabalhe a nosso favor. Então só para que você compreenda, tá? Eu vou dar um exemplo e com esse exemplo eu concluo este vídeo. Vamos supor que você investiu um Bitcoin no negócio antes dessa alta. E o Bitcoin estava a 49 mil quando você comprou. E daí ele chegou a 57. Então você ganhou nesse momento 8 mil reais, tá? Em média, 8 mil reais. Isso dá mais ou menos uns 15%, um pouco mais do que isso, né? Eu vou colocar o número exato aqui na tela, o quanto você ganhou nessa alta da moeda. Só que nesse período, justamente por o robô ter protegido o seu capital diante de uma possível queda, entrando vendido em alguma operação, lá no seu relatório demonstra que você está menos 2%. Vamos pegar isso como exemplo, tá? Os números aqui são simbólicos. Daí tem muita gente que está pensando que perdeu dinheiro. Na realidade você perdeu uma fração bem pequena de Bitcoin, mas o seu valor investido, ele corrigiu pela valorização da moeda e você ainda teve o seu capital protegido diante de uma possível correção, diante de uma possível queda. Então no final das contas, qual seria a conta? Ganhei 15% com a valorização da moeda, perdi 2%. Qual foi o meu lucro real durante esse período? 13%. Tá? Então já vi alguns casos do mercado descer 10% em poucos dias e o robô protegendo o capital, né? Porque daí você perdeu ali nesse caso de uma possível queda 10%, 8% e o robô fazer em um dia, 2 dias, 3 dias
8%, já vi fazer 10% em um dia, isso no modo moderado, tá? Na configuração do moderado. Então é isso, fica a dica, pense sempre numa análise um pouco mais aprofundada e mais técnica, nunca de forma crua, porque se você tem outros afazeres, se você não é trader especialista no mercado, é impossível você pegar e falar assim, pô, se eu tivesse o meu criptoativo parado, eu tinha ganhado bem mais. Você está pensando que você vai pegar sempre na baixa e vender sempre na alta. Isso não acontece. Então é isso, tenha sempre a tecnologia a seu favor. Parabéns por ter escolhido a tecnologia da Owens, que de antemão eu posso falar que foi a melhor tecnologia para o mercado de criptoativos que eu já conheci. Conte com a gente para qualquer dúvida, siga o nosso canal, ative aí o sininho, que a gente vai estar dando dicas aqui para vocês se aprofundarem no assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.